Fiz uma ressonância e tive o diagnóstico de endometriose. Ter o sonho de ser mãe e receber um diagnóstico desse é um caos. Meu mundo caiu. Foi em julho de 2022 que eu fui surpreendida pela notícia mais linda e esperada da minha vida. E aí quem escuta essas duas frases não imagina a quantidade de coisas que aconteceu entre uma e outra. Hoje a gente está aqui com a Mônica para a gente poder trazer essa história, para a gente entender essa caminhada, porque é mais ou menos como acontece no Instagram ou nas redes sociais, que a gente vê outro, mas a gente não sabe o que acontece no percurso. Então a ideia é que a gente possa tornar aqui mais acessível a história da Mônica, que agora vai se apresentar um pouquinho para vocês. Meninas, primeiro, obrigada por esse convite para participar desse projeto maravilhoso. É uma honra estar aqui podendo dividir essa história com vocês. A gente que te agradece. Eu me chamo Mônica Faria, como você disse. Sou nascida na Holanda, carioca. Maravilhosa, eu descobri isso tem, 2 anos. Eu conheço ela desde a minha infância. Sou nascida, porque também, né, parece muito, assim, os olhos, claro. E sou filha de esportista, já nasci numa família de pessoas que praticam esporte desde sempre. Sou uma apaixonada por esporte. Trabalhei com esporte durante muitos anos da minha vida. Trabalhei no Comitê Olímpico do Brasil. Trabalhei no comitê organizador do Rio 2016, dos Jogos Olímpicos que a gente teve aqui no Rio. Hoje em dia tenho a minha empresa, sou empresária, tenho uma clínica de estética e depilação a laser, a New Laser. Que agora também faz botox, faz várias outras agora coisas. Faz vários procedimentos estéticos maravilhosos. E hoje sou também mãe da Sofia e do Panda, que é minha atuação, assim, predileta da vida. É o que você mais gosta de fazer, É o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida nenhuma. Ai, com certeza. Não, e é bom porque a Mônica, assim, ela foi crescendo ali, né? Você foi ali na parte profissional, você foi ali no COB e tudo mais, até que você teve um momento onde você decidiu investir em algo seu. Sim. Né? Uma transição sua. Exato. E como é que foi você decidir empreender, largar um lugar onde... Né, uma CLT, um lugar mais seguro? Foi um desafio, assim, mas era uma oportunidade única que eu tava tendo, assim. E aí eu percebi que eu tava tentando me dividir muito ali entre o meu trabalho e a empresa e a coisa não tava fluindo. E sempre que eu tava lá, que eu conseguia alguma folga ou tava de férias, sempre a coisa dava uma melhorada. Eu falei, cara, eu vou ter que escolher entre essas duas coisas. Ou conseguir investir em alguma coisa pra mim, que seja uma coisa contínua e trabalhar no que eu gosto, podendo trabalhar pra mim mesmo, sabe? Ou ficar na segurança, né, da CLT, porque ali no COB também era muito, muito interessante, assim, é uma empresa muito boa, que oferece uma segurança, uma estrutura muito boa para os seus funcionários. Mas aí foi uma coisa de fechar o olho, assim, pensar, cara, vamos viver isso, é a oportunidade que a vida tá te dando, assim, e cair de cabeça, assim. Eu tô apaixonada, assim, do que eu faço, eu gosto muito. Porque eu acho que é bem isso, né? É ir no risco. Sim. Claro que você Total. tinha consciência de pra onde você tava indo minimamente, mas vai meio às escuras, né? Deixa eu ver se isso vai dar certo. Total. Mas naquele momento você sentiu que você tinha que olhar pra você, né? E também, assim, eu tava entrando num ramo totalmente diferente. Eu era comunicadora, trabalhava com mídias sociais, com esporte. E aí eu fui pro ramo da estética, assim. Então era totalmente outro caminho, assim. Foi literalmente, assim, fechei o olho e vambora, seja o que Deus quiser, e deu tudo certo. Porque no meio do caminho, assim, foi de repente a escolha mais acertada que eu tive, porque foi quando eu consegui realmente também cuidar de mim, e aí veio a minha gravidez, que foi depois de sair da empresa, porque querendo ou não, com a vida muito corrida, com tudo que você tem que fazer ali, estando presente de 9 às 6, né? Então você não consegue agendar os médicos que você precisa, fazer tudo assim que você realmente precisa se dedicar para você, os exercícios e os tratamentos, os exames. Eu precisava sempre estar encaixando ali dentro daquela coisa, ou da hora do almoço, ou antes, ou depois, você acaba deixando para depois. E aí quando eu saí também consegui criar esse meu horário dentro da minha empresa, então eu tinha o meu horário e consegui cuidar mais de mim, e aí que veio nesse meio do caminho a minha grata e super esperada surpresa. Ai, que bom. E é um pouco isso, né? A gente vai se descobrindo no caminho. Uhum. Acho que, assim, você fala do seu primeiro trabalho ali, né, na COB e tudo mais,
e que tinha muito a ver com você, com algo que você já conhecia sobre você. Sim. Né? Então, assim, tinha tudo a ver com coisas que eu já sei sobre mim e que ótimo, né? É bom a gente poder seguir um caminho que a gente se sinta confortável e que a gente se identifique. Total. E aí é interessante porque quando você vai se jogar, você se joga numa coisa que você fala assim, nunca. Se alguém falasse, em outro momento da minha vida você vai trabalhar com isso, você falaria, essa pessoa pirou, né? Sim, e é muito interessante você descobrir, assim, as várias possibilidades mesmo, né? De se suprir também, né? De se realizar e, enfim... E de poder apostar nas coisas. É muito bacana. E aí, quando você traz a tua maternidade nesse momento em que você se deu o espaço, né, a gente vai explorar mais a tua história. Muita coisa aconteceu antes de você engravidar. Muita coisa. Né? A gente sabe disso. E fora essa montanha-russa, quando a gente olha pontualmente para o momento em que essa gravidez vem, como você mesma trouxe, era um momento em que você parou para se olhar. Sim. Que você falou, tá, agora eu tô fazendo por mim, agora eu vou pra um caminho que eu tenha tempo pra mim, que eu tenha tempo pra esse ser que eu quero trazer pro mundo, total, né? Total. Foi no momento em que você entendeu que você tava, vamos dizer, pronta, entre aspas, exatamente. Não é nem só que eu tava pronta, é assim, que eu tava pronta pra cuidar de mim, porque essa questão da gravidez, depois de alguns anos da tentativa, eu já tava entendendo que, assim, de repente eu não posso. Acho que eu não posso, acho que de repente é melhor eu entender que eu vou ter que ver caminhos alternativos, que seja uma FIV, que caso não dê certo eu já pensava, e vou trabalhar a minha cabeça para uma adoção, porque essa vontade de ser mãe minha era muito grande, então eu ia encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Mas assim, até que a gente entenda, né, que não consigo gerar uma criança, então eu vou realmente pensar numa alternativa de adoção. É um trabalho que você faz, né, interno, assim, difícil, que é uma ação linda, mas é um pouco mais doloroso você entender que, não vou ter o meu filho do jeito que eu imaginei, que eu sonhei. E pra quem sonha gestar, né? Exatamente. Eu acho que tem muito isso, assim. Exatamente. Não só do gestar, né? Mas, assim, a gente fala sobre a relação do filho biológico, mas eu acho que esse processo da gestação, você tinha vontade de viver a gestação? Tinha muita vontade. E por isso que foi essa questão de sair dessa dificuldade de entender que, de repente eu não consigo, mas como eu quero muito ser mãe, eu vou conseguir outras alternativas e a adoção seria também um caminho para mim. E por isso que eu digo que eu fui muito surpreendida lá em 2022, porque eu já tinha entendido que, acho que de repente não vai dar. Eu não usava nenhum método contraceptivo com o meu namorado, então a gente já estava, na época, 5 anos, assim, juntos, tendo relação, não tinha acontecido. Então comecei a entender, vou cuidar do que eu preciso, vou entender o que eu tenho melhor, vou investigar melhor a minha saúde, mas eu também posso ir por esse caminho. Sim. E aí foi dado esse espaço, assim, para mim, sabe? Entre essa coisa da sair da empresa e tudo mais. Sim. Mas foi bem importante. Desculpa te interromper, mas a gente conversa muito sobre isso, sobre como a gente sempre, junto do nosso sonho, né? Nós duas sempre sonhamos muito com a maternidade. E a gente tinha a gestação dentro desse sonho, né? A vontade de engravidar, de viver a gravidez. Aí, quem tá ouvindo a gente pode pensar assim, mas isso não é comum? As pessoas querem ter filho, elas querem engravidar. E a gente já escutou inúmeras vezes mulheres dizendo, eu não gostei de estar grávida, ou eu não quero viver a gravidez. Puxa, se eu pudesse pular essa parte. Por inúmeras razões. Às vezes a pessoa nem viveu isso ainda, mas ela já tem medo do parto, ela não gosta de agulha, ela não quer enjoar, né? Então, e a própria tem tanta relação coisa com nisso. O corpo. Isso, né? Porque exato. eu acho que a relação com o corpo é uma relação muito confusa, né, na gestação. Assim, que você passa por um processo onde a gente nunca viu antes da gestação o nosso corpo mudar sem ser por razões de ou porque emagreceu demais por conta de alguma ou né, eu digo numa surpresa por conta de algum adoecimento ou alguma coisa do tipo, ou porque engordou demais também por alguma razão. Então entender esse corpo mudando, esse corpo que é outro, esse guarda-roupa que não funciona mais, né? Essas roupas que antes eu gostava tanto e agora não funcionam. E que muitas vezes, assim, no imaginário, né? Ou até para pessoas que tenham vivido, enfim, outras experiências, pode parecer um sentimento meio fútil, né? Um sentimento meio minimizado. Verdade. Mas a experiência é muito real, né? Assim, a experiência de ver o seu corpo se transformar assim, só quem vive realmente entende a proporção disso. E que para uns pode ser maravilhoso, para outros pode ser muito bom, mas ter pontos de incômodo, e para outros pode ser, assim, desesperador, né? Muito desconfortável estar ali. Por isso que eu achei válido trazer isso, né? Porque para algumas pessoas pode parecer óbvio isso,
Não sei como é que foi isso pra você. Por mais que a gente tenha tido esse sonho desde sempre, até a gente que queria muito, a gente sabe qual é a dificuldade, né? Exatamente. Da gestação. Super complicado. Sim. O final da gestação, então, pra mim, foi terrível, assim. Quando chegou no 7º mês, mais ou menos, ali, eu já tava assim, gente, pelo amor de Deus. Já chega. Foi, sabe? Que lindo, 9 amei. meses, foi muito amei bem pensado, tudo. Foi. Exatamente. Foi lindo, eu amei. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora só falta um pouquinho, mas filha, vamos querer sair em breve. Assim, eu torcia muito pra ela querer, com 38 já sair. Eu falava, 37, alguns diazinhos, já tá, né? Já. Vambora, já estamos prontos pra curtir a vida. E com quantas semanas ela nasceu? 41 e 5 dias. Eu não queria nascer de jeito. Ai, barriguinha da mamãe. Não, eu não queria nascer de jeito nenhum, mas eu tava já desesperada, assim, tudo que eu amei, eu já não tava mais, já tava pesado, sabe? Já tava, minhas costas já estavam doendo. Sim. Então, assim, até a gente que ama, sempre pensou nisso, não é tão tranquilo, não é tudo tão leve, tudo não é lindo. longe disso. E muita gente já racionaliza isso antes, né? E já entende que não quero gestar e é isso. Mas conta pra gente um pouquinho, né, assim, da sua história, assim, como é que foi pra você a relação com a endometriose, como você descobriu a endometriose e como é que foi esse caminho, assim, né, esse espaço entre uma frase e outra, né, entre o que as pessoas conhecem. Qual foi a tua experiência? Lá em 2016, a gente já namorava e sem nenhum método contraceptivo desde, acho que finalzinho de 2015. E aí, em 2016, eu tive uma menstruação normal, só que ela ficou contínua, com uma borra de café, uma coisa que eu não estava conseguindo identificar muito o que era, mas já estava passando do meu período menstrual normal. E aí eu comecei a sentir muitas dores, muitas cólicas, mas eu acabei deixando, porque eu entrava em contato com a ginecologista que eu estava na época. Aí falava, mas é normal, vira um pouquinho de borra. Isso pode ser tal coisa e tal. E a gente acabou não chegando em nenhuma conclusão ali muito comum. E aí, depois de uns 5 dias com essas cólicas e com a borra de café, eu tive um sangramento muito forte, com os coágulos brancos, assim, uma coisa meio complicada. E eu não imaginava o que seria, mas eu saí correndo para o hospital, porque você já pensa no pior, em alguma coisa que esteja acontecendo dentro de você e tudo mais. Fui pro hospital e descobri que eu tive um aborto espontâneo. E aí você tem que fazer aquele acompanhamento para entender se o beta tá subindo, se tá descendo, para ver se é realmente uma perda ou se você tá tendo um sangramento, alguma coisa. E desde sempre, como eu sempre quis muito ser mãe, na hora que me deu ali o diagnóstico que realmente, você tava grávida, né? E a princípio você tá perdendo. Aquilo me deu um estalo, assim, que eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, se Deus quiser. E ainda deram aquela esperancinha, tipo, vamos fazer o próximo beta pra entender se tá subindo ou tal. E era de 2 em 2 dias. Nessas 48 horas, assim, eu vivi um mundo, assim, uma maternidade, não sei o quê, com aquela esperança de ainda ter a possibilidade de não ser a perda, né? E aí, quando eu descobri que eu tava perdendo, foi um pouco esquisito, porque o sangramento continuava, o beta oscilava muito, então falaram, cara, não adianta só fazer esses exames e ir pra casa. Vai na sua ginecologista e começa a investigar o que está acontecendo com você. E aí eu fui fazer as ressonâncias, fiz esteroscopia, se eu não me engano, que é o... Aquela da trompa? Eu fiz também, mas fiz num segundo momento. Mas é um que você investiga o útero todo útero mesmo, minuciosamente por dentro. Videoesteroscopia é dolorido, né? Nossa, muita coisa. Porque o útero entende que tem um objeto estranho, então ele fica contraindo pra tirar. É bem dolorido. E eu ainda tenho o útero retroinvertido. Então, assim, é tudo... Então, dói mais ainda, enfim. E aí, quando eu recebi, logo que eu fiz a ressonância, você já recebe esse diagnóstico de endometriose, né? E por não conhecer muito, não saber, muito leiga no assunto, assim que eu recebi, realmente meu mundo caiu, assim, fiquei desesperada, porque toda aquela esperança que eu tive de maternar, de estar gerando uma criança, que aí depois soube do aborto espontâneo, que realmente era um aborto, foi realmente, assim, sufocador. No dia eu não conseguia nem... Eu fiquei imóvel, assim, sem entender. Exatamente. Você, apesar de não estar usando o contraceptivo, vocês estavam esperando vir a qualquer momento? Existia essa intenção de engravidar naquele momento? Na verdade, não. Foi um pouco até irresponsável, assim, da nossa parte, mas eu já sabia dessa minha dificuldade
pelo início ali do nosso relacionamento, de nunca ter vindo e tudo mais, e também tentar fazer aquele da tabelinha, né? Então, acabava dando certo, não vinha, então, misturado um pouquinho, uma pitada de responsabilidade ali, a gente seguiu. Mas naquele momento ali em que você descobre que tá grávida e ao mesmo tempo descobre que tá perdendo, é muita coisa pra digerir junto. É uma porrada, né? Foi. E sabe uma coisa que eu acho interessante quando você fala assim, né? De quando você recebe o diagnóstico e o diagnóstico vem junto com uma sentença, né? É claro que a gente não tá aqui, né, dizendo que, não, realmente, endometriose não tem nada a ver com dificuldade para engravidar ou com casos de infertilidade também. A gente não tá dizendo isso. Mas, assim, realmente é muito pesado, né? O estigma que se coloca. Eu tenho ovário policístico, né? Então, assim, claro que é numa outra proporção. Mas o ovário policístico, ele também é uma condição que as pessoas falam muito sobre a dificuldade de engravidar. Então, eu cresci, porque eu descobri meu ovário policístico com 13 anos. Então, eu cresci com uma informação já ali de talvez você tenha dificuldade para engravidar. Sim. Então, assim, quando eu me preparei pra engravidar e tudo mais, a gente planejou, né? Mas eu demorei 4 meses pra engravidar, o que é um tempo ótimo, né? Mas a cada mês que eu não engravidava, eu tava com aquele negócio, o ovário policístico. Era uma confirmação do seu medo, Exatamente. né? E eu tava tratando, assim, e tudo mais, mas eu ficava, cara... E eu chorava. Na verdade, até antes de eu engravidar, eu falava em terapia. Eu falava assim, cara, eu sei que eu vou ter dificuldade pra engravidar, porque eu tenho ovário policístico. E já falaram isso pra mim. Então, assim, a vida inteira a gente cresce. Com isso, né? E isso tem, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo, assim, é bom a gente saber, lógico, né? Que são condições que podem, sim, dificultar. Mas como que isso é rígido, né? E a gente toma nesse lugar e, poxa, a gente tá aqui com um exemplo de alguém que engravidou. Exatamente. E tá com uma filha muito linda. Ela é muito linda, a Sofia é muito gostosa, né? É demais mesmo. Mas aí nisso você, na verdade, ainda não sabia da endometriose, né? Você foi saber quando você foi buscar o que estava acontecendo com você. O que estava acontecendo com o meu corpo, por que eu estava tendo esses sangramentos contínuos, que uma das consequências da endometriose é você ter uns sangramentos e às vezes você tem realmente uns escapes, assim, que foi isso que aconteceu com aquela borra de café, que estava saindo e tudo mais também. Desculpa te interromper, mas eu acho válido a gente trazer um pouquinho do que é a endometriose. É verdade. Né, na verdade, ela é uma inflamação no endométrio mesmo, né? E ali é onde você cria pra dar uma explicação um pouco mais assim... Não, a gente chama o médico. Aí você dá um Google. Exatamente. Eu posso chamar a doutora Elisa, que é a minha ginecologista, ela vai explicar maravilhosamente. Ela é especialista. Você está convidada. Mas eu sei que é uma inflamação no endométrio e ali tem as cavidades que são importantes para que esse óvulo fecunde e tudo mais, né? O embrião, enfim. E pode realmente atrapalhar porque é uma inflamação no seu corpo. Qualquer inflamação que você tenha, que seja muito em uma larga escala, assim, muito grave, você vai atrapalhar todo o resto do funcionamento do corpo, né? E aí, além de ter na cavidade de dentro do endométrio, também tinha fora. Então, era endometriose e adenomiose. Então, aí piorou ainda pra eu explicar cada um dos dois. Mas assim, eu tinha... Mas tem no Google, galera. Tem no Google. Tem. Mas rapidinho, você não tinha nenhum sintoma antes disso? Porque você teve esse sangramento contínuo naquele momento. Antes você não reparava? Nada não tinha, não, porque a cólica muito forte. Eu tinha uma cólica, mas não era uma cólica que eu escutava falar que as pessoas tinham muita de... Porque é um sintoma comum de quem tem endometriose, uma cólica bem forte. Né? Exato. Mas eu tinha cólica, mas era uma dor assim, bem pontual e não era uma coisa que continuava, sabe? E eu sempre tive um ciclo de uma semana, assim, sangrando. Mas também as ginecologistas que eu passei identificaram como normal, então nunca tinha tido esse diagnóstico e nem a possibilidade de ter alguma coisa próxima a isso. E aí foi realmente uma surpresa, assim. Você toma aquele baque, eu falei, endometriose. E eu não conhecia realmente nada, só escutava falar que tinha uma grande dificuldade para engravidar. E aí eu fiquei, agora vamos lá que você vai ter que encarar a sua realidade de que você, de repente, não vai poder. Mas aí, graças a Deus, a medicina, né, hoje em dia, além de estar muito avançada, consegui encontrar bons médicos que foram me explicando melhor, assim, o que era isso, como cuidar.
Que você pode, na verdade, você pode fazer muito pela alimentação, assim, que é o que a minha ginecologista de hoje em dia mais fala, assim, e bate na tecla, que você se cuidando da sua alimentação, da sua rotina de treinos, exercício físico, você vai estar desinflamando o seu corpo, e isso é o principal para você poder cuidar. Muito além do que métodos de pílulas ou hormônios que você possa tomar para melhorar, isso é uma das melhores coisas. E aí fui recebendo as informações, fui entendendo que existia uma luz no fim do túnel, sabe? Que, vamos tratar com tratamento, você também consegue se libertar dessa sua sentença aí que você Sim. recebeu. Você foi entendendo que não era necessariamente uma sentença. Exatamente. Fui entendendo. E eu acho que hoje em dia também a gente tem acesso e a gente está tratando desses assuntos de uma maneira também muito diferente, né? Sim. Então, é muito legal ver que tem médicos hoje que já chegam do seu lado e falam, olha, a condição é essa, mas fica tranquila. Sim. Sabe? A gente vai cuidar. Exatamente. Talvez sim, precise de que cuidar mais da alimentação, né? Ter uma rotina de exercícios, talvez alguma medicação. Enfim, mas vamos junto, sabe? Assim, que é isso, não é uma sentença. Exatamente. Então é muito legal que esse olhar tenha mudado um pouco, né? Mudou, mas não foi necessariamente com um grande médico que eu consegui logo no início, porque nessa minha trajetória, eu, no desespero, né, de buscar uma forma de me curar e tratar o que eu tinha, eu passei por alguns médicos e fui em um médico que foi uma super indicação de uma amiga super de confiança, que ele, na verdade, tinha ido muito bem com outras pacientes, tinha engravidado com sucesso outras mulheres que tinham esse mesmo desejo e que tinham endometriose também, mas comigo foi totalmente errado, assim, o protocolo que ele fez, porque eu comecei a tomar várias injeções durante várias semanas e eu já cheguei nesse médico que eu fui no desespero com uma ausência de menstruação já há algum tempo, me queixando. Isso já há um tempo depois, assim, a gente já falou da endometriose, então pula uns 5 mesezinhos para eu ter entendido com a minha ginecologista anterior, aí fiquei mais tranquila e depois falei, não, agora eu vou pular para a fase de buscar as soluções. E aí, depois de um tempo, eu comecei a não menstruar mais. E aí, depois que você não menstrua 1, 2, 3 meses e vê que não é gravidez, você já começa a entender que tem alguma coisa errada no seu corpo. E aí eu procurei esse médico e aí a gente começou a fazer uns tratamentos para voltar, e eram 7 meses de tratamento, aí parava, fazia mais algumas injeções e tudo mais. Fiquei nele ali por volta de 2 anos fazendo alguns tratamentos. E que, na verdade, minha menstruação não descia, não vinha... eu não tinha um diagnóstico muito exato do que estava acontecendo, essa ausência da menstruação, já que a endometriose era o excesso do sangramento, então não estava batendo muito bem nessa questão para mim. Mas assim, eu estava num médico super recomendado, que eu gostava bem dele ali também, o trato era muito legal, e estava confiando, é uma coisa também de você confiar e fechar o olho e acreditar no que você está na escolha certa. E aí ele fez um tratamento comigo de me dar muitas injeções e tudo mais, e eu comecei a engordar, e aí veio a pandemia, e aí eu já tinha engordado bastante. Eu falei, cara, agora eu vou precisar buscar um endocrinologista. E aí uma grande amiga minha, que já não tá mais aqui, mas que foi muito importante na minha vida, assim, e ela indicava muito esse médico endócrino, que ela sempre foi nele. E aí eu falei, eu vou no Dr. Ricardo, quero muito entender, né, emagrecer, não sei o que, eu vou nele. Nem fui com a ideia de questão de gravidez. Mas aí na primeira conversa que a gente teve, assim, que eu falei sobre a ausência de menstruação e meu desejo de ser mãe, ele alertou que no meu histórico de exames não tinha nada relacionado à prolactina, não tinha um exame mais profundo para entender, porque a prolactina totalmente ligado com a menstruação. Com a ausência dessa minha menstruação, poderia ter uma ligação direta. E aí eu falei, não, doutor, ele nunca me passou nenhum desses exames, mas passou essa injeção. Ele falou, eu não quero ser antiético, não sei o tratamento que você estava sendo conduzida, né? Mas assim, pelo seu histórico, tudo que você está me falando aqui, não existe menor coerência de ter feito nada do que fez com você. E eram injeções carérrimas, assim. Então, foi uma coisa que não foi muito legal mesmo. Aí o Dr. Ricardo mandou eu fazer uma ressonância de célula túrcica. E aí eu fui fazer, e aí a gente avaliou direitinho, e quando eu retornei no escritório, foi também assim como no consultório, foi igual o diagnóstico da endometriose, só que igual para pior, assim.
Porque ele abriu o resultado e falou, realmente, a gente tem uma questão aqui na célula túrcica, por isso que você está com a prolactina aumentada, porque ele retém ali produz muita prolactina, né? E não faz a distribuição nos hormônios corretos, você tem um tumor de célula túrcica, você tem prolactinoma. Então, quando ele falou tumor, assim, eu já quase desmaiei. Assusta, na hora, já fiquei pensando qual químio que ia precisar fazer. Você já começa a imaginar, você liga diretamente tumor a câncer, né? Eu acho que as pessoas que são leigas eu, pelo menos, assim, liguei na hora, falei, meu Deus do céu. Além de tudo, assim, já que eu passei até aqui, pelo amor de Deus, agora ainda vem um câncer, como é que vai ser isso e tudo mais. Isso naquele curto espaço de tempo ali, até ele começar a me explicar exatamente o que é um tumor benigno, graças a Deus, isso já me tranquilizou. Mas quando eu cheguei em casa com essa informação que eu tinha que tratar um tumor benigno, meus pais também entraram num colapso, um desespero. Falaram, não, vamos voltar no consultório, vamos explicar isso para todo mundo, pelo amor de Deus, quais os caminhos que a gente toma. E aí voltamos no consultório, o doutor Ricardo, maravilhoso também, explicou tudo direitinho, tudo certinho. A gente entendeu que haviam caminhos ali para seguir. Ou seja, a gente está falando de um suporte profissional, de segurança e confiança, exatamente. E o seu suporte da tua vida, da vida pessoal, da família. Né? Total, naquele momento deve ter feito muita diferença. Nossa, né? muita diferença mesmo. E ver eles assim comigo, naquela preocupação, e vamos buscar a solução juntos, isso te motiva e te deixa numa esperança muito maior, né? De a gente vai encontrar uma solução juntos aqui, independente do que for, sabe? Vamos enfrentar essa parada juntos. Até porque eu acho também, né, que no momento onde se recebe uma notícia dessa, assim, é difícil até de encontrar caminho, né? De enxergar o que tem na frente. Então, eu imagino que a sua família também tenha te ajudado a fazer um pouco dessa função de enxergar um pouco, né, do que tinha na frente. E racionalizar, né? Peraí, deixa eu entender o que de fato se trata. Não o que eu fantasiei, mas não que não fosse algo sério, não que não fosse algo, mas que na cabeça vai pro pior dos mundos, porque né? Quando eu chego com a informação, não chego com aquela coisa tão completa. Eles falaram, não, marca aí o médico, vamos lá que eu quero entender direitinho pra gente entender o que vai acontecer agora, daqui pra frente, pra tratar isso da melhor forma. E aí, depois de todas as questões e sentenças, né, que eu já tinha tido, eu falei, cara, mas meu Deus do céu, o meu sonho de ser mãe vai cada vez mais longe de mim, assim, eu tô já ficando um pouco sem rumo, sabe? De perder mesmo a esperança e agora eu vou ter que tratar de mim não só no sentido de conseguir engravidar, é tratar de mim para conseguir sobreviver, sabe? Para não morrer. Então era um desespero. Aí eu comecei a fazer o tratamento, que na verdade também fui para um neuro, e aí o neuro me mandou para uma na verdade, não, volta um pouco, porque aí são vários médicos, mas voltando antes disso. Tá vendo? Falei que era uma montanha-russa. Exatamente. Ele me indicou pro neuro, mas aí também falou pra eu ir pra uma ginecologista, que ele tinha no grupo dele uma ginecologista que era maravilhosa, que já tinha curado mulheres. Não curado, porque endometriose, na verdade, não se fala em cura, né? Se fala em tratamento e você convive com a questão, mas com tudo controlado. E que tinha mulheres que passavam por ela, que ela tinha até uma especialidade maior, assim, endometriose, que era muito boa, ginecologista, e foi assim como um anjo na minha vida que apareceu a doutora Elisa Cavalcante, até falar o nome dela aqui para que fique de sugestão, porque ela realmente foi assim um anjo que iluminou a minha vida. E a gente precisa valorizar e destacar essas pessoas que passam na nossa vida. Precisa. Porque a gente vê tanta coisa acontecendo, então... profissionais. Até mesmo na minha situação que eu contei de um médico que foi negligente, né? E que tinha tudo pra correr tudo bem, com indicação, né? Então a gente fica na mão de muita coisa, de muita gente. Então quando a gente tem experiências como você teve, que seus olhos brilharam quando você falou dela agora, dá pra ver que você tem uma emoção lembrando disso. A gente precisa destacar mesmo, né, esses profissionais. Não, e eu destaco, falo pra todo mundo, assim, pra minhas amigas com muita tranquilidade que, assim, vai nela que ela vai resolver a sua vida, sabe? Porque ela realmente resolveu minha vida e tava muito embolado. Eram muitas questões. E desde da primeira consulta, ela foi muito tranquila, assim, o profissional que te passa uma segurança também, né, e te mostra
a esperança das coisas ali que podem acontecer, que, ó, não, vamos tratar, isso vai ser tratado dessa forma, você vai conseguir, para com isso. Eu sempre fiquei, eu acho que eu não vou conseguir. Até quando eu engravidei, eu falava, doutora, será que eu vou conseguir? Ela falou, Mônica, você já conseguiu, você tá louca. Eu lembro muito quando você engravidou. Eu com muito medo. Não, eu lembro quando você perguntou assim, será que eu tô voltando? Você já fez teste de gravidez? Exatamente, foi isso. Quando eu tava... Aí eu recebi, né, tudo isso, fui tratar, e aí comecei a tomar um remédio que baixava a prolactina. E aí minha menstruação veio em março de 2022 e foi muito louco, porque foi realmente um presente pra mim, que era o sinal de que meu corpo tava começando a se ajeitar e que de repente eu ia poder engravidar, mas eu também já tava trabalhando na ideia de, cara, tem tantos problemas, endometriose, adenomiose, aí o ovário, o útero retrovertido, e aí você descobre que você tem um tumor de célula túrcica, que você nunca ouviu falar sobre isso, que não sabia nem que tinha isso dentro da sua cabeça. Sim. E aí você fala, vamos trabalhar, né, com a ideia de não possibilidade. Tudo isso vai te trazendo uma armadura, total, né? Isso. Então você precisa se proteger. Então, meu sonho da maternidade tá longe, cada vez mais longe, eu boto uma armadura. E aí, no momento, eu imagino, quando você menstruou e você precisando atualizar que tava tudo bem, né? Que eu tô ok pra agora receber, né, um embrião e enfim, gerar uma criança. Essa atualização, ela não acontece de uma hora pra outra. Não é uma... Pronto, virei, né? Exatamente, não acontece isso. Você fica no receio, você tem receio. O que vai dar ruim agora? O que pode acontecer? No receio e, ao mesmo tempo, como eu já tava com muitos problemas acontecendo, assim, na minha cabeça, e a gente acaba problematizando mais do que né? Do que realmente é. Dentro da gente, eu fiquei... Às vezes fica um pouco pessimista, você começa a pensar no pior, enfim... eu já tava começando a entender que, de repente, não ia poder, então eu dei uma relaxada. E aí eu sinto que ter dado essa relaxada de que, cara, vou parar de lutar, de, quero engravidar todo mês, vamos ver se tá vindo. Relaxei. E aí veio a minha menstruação na virada do meu aniversário, assim, na madrugada mesmo. Deu 00:20, veio a menstruação que eu não vinha há 3 anos. Então eu falei, meu Deus, comecei a comemorar como um presente, sabe? Falei, meu Deus do céu, meu corpo reagindo, coisa boa. Imagino, então, acho que era mais nem só a questão da gravidez, era tá curando alguma coisa, sabe? Desse tumor, esse cisto, a prolactina tá saindo dali, sabe? Então, eu tô com saúde, né? Eu tô com saúde, meu corpo tá funcionando. Ele tá respondendo, sabe? Ele tá respondendo ao tratamento que a gente tá fazendo, a coisa vai andar. E aí foi aquela esperança, assim, só que eu já tava relaxada no sentido de não ficar só naquela coisa, preciso engravidar. Então acho que isso também me ajudou muito, porque muitas pessoas falam, quando você fica muito, né, assim, neurótica com a coisa acontecer, e aí isso parece meio balela, né, que você fala, isso daí não é. Na prática foi 100% isso, assim, quando eu relaxei, que eu falei, vou deixar nas mãos de Deus mesmo, sabe? Entreguei, tive mais fé, deixei rolar, e aí em julho foi uma surpresa, porque realmente eu não estava muito esperando. Achava que de repente ia ter que tratar um pouco mais, tomar o remédio por mais tempo, porque também existe a possibilidade de fazer uma operação para curar isso. Ou você pode tomar o remédio, mas o remédio é meio que de uso contínuo, porque o tumor pode ficar indo e voltando se você parar, ou você faz uma operação. Só que eu tinha muito medo também de já resolver com a operação, porque o meu tumor tá muito colado, ele é muito colado quando ele fica maiorzinho, e na época ele tava, que não tinha diminuído, muito colado na sua ótica, assim. Pode atrapalhar muito essa visão. Entendi. Porque é isso que acontece muito se ele cresce. Um dos problemas dele é causar cegueira, sim, porque ele vai ocupando o espaço ali. E aí eu ficava com medo de algum erro médico, alguma coisa, de poder pegar nessa parte e, de repente, o que seria a solução ser o problema pro resto da minha vida. Então, eu decidi com a minha família que a gente faria o uso do remédio. E, assim, super funcionou. E aí, em 2022, tive ausência de novo de menstruação. E aí, eu não pensava na possibilidade de ser gravidez. Também com a cabeça já meio pessimista, né? Aí, liguei pra ela, falei, doutora, de novo, cara, eu acho que a gente vai ter um problema. Tô já há 2 semanas, não vem a menstruação. Será que aconteceu alguma coisa? Não sei o que. Ela, Mônica, peraí, você tá falando só de problema. Já parou pra pensar na possibilidade de você tá grávida? Você fez exame que você tá me ligando pra falar que tem problema? Você já sabe que não tá grávida, né? Falei, não, nem pensei. Eu posso estar? Posso, no meio disso tudo. Posso estar? Ela falou, você tá doida? Faz agora um exame. Cara, assim que eu fiz, que veio o resultado, eu falei, meu Deus.
Você tava sozinha? Céu. Tava sozinha. Na verdade, eu tava na loja, tava trabalhando. E aí eu criei coragem, falei, cara, porque eu tava nervosa, assim, porque se desse o negativo é porque tava o problema voltando, e se desse positivo também era aquela coisa de caraca. Sim. Assim, é a melhor sendo coisa. Positivo ou negativo, é muita emoção. Muita emoção. Falei, meu Deus, vamos lá, então vamos fazer. E na hora que eu fiz, foi aquele misto de sentimento, uma loucura, uma alegria. E eu já não sabia pra quem falar, como falar. Eu falei, pô, mas eu não posso ligar e dar essa notícia, né? Só ligando, assim, pro pai da criança. É aquela coisa da preparação, de botar numa caixinha bonitinha, fazer a surpresa. E aí foi acho que um ápice, assim, que eu vivi na minha vida. Acho que antes do nascimento dela foi com certeza a notícia de a que descoberta de que ela tava vindo. Exatamente. Foi muito E incrível. é muito legal, né? Porque quando você fala lá no início, quando a gente tava falando sobre a Mônica, né? Que você fala sobre o seu processo de carreira, e quando você fala sobre esse lugar de, assim, cara, eu comecei a pensar em mim, eu comecei a entender o que eu queria pra minha vida. A gente, às vezes, posiciona, né, as áreas da nossa vida muito fragmentadas, né? A gente acaba quebrando muito elas. E a gente vai vendo que você fez um movimento muito amplo, muito junto, né? Tudo muito junto. Você foi entendendo quem você queria ser enquanto profissional, você foi entendendo qual era o estilo de vida que você ia querer ter enquanto profissional e na vida mesmo. E ao mesmo tempo, cuidando da sua saúde, passando por essa montanha russa de coisas que desaguou nesse lugar onde era o teu sonho, e você tá, né, num emprego onde você consegue também viver a maternidade da maneira como você gostaria de viver a maternidade. Então, assim, é muito bacana ver, né, que tá tudo junto mesmo. É um todo, né? Isso quando você... É um dominó, né? Você começa numa movimentação que leva a outra e leva a outra. E às vezes, né? Claro que a gente não gostaria que você tivesse passado por tudo isso. Eu sei que deve ter sido muito difícil. Só que é só... eu imagino que hoje você olhando a tua filha, entendendo até a tua relação consigo mesma, como a Paulinha tá falando, né? Do que você construiu e conquistou dessa relação consigo mesma. Hoje você provavelmente olha pra trás e entende tudo que foi acontecendo e pra onde isso foi levando você, né? E que, de certa forma, precisava passar, né? Exato. Por isso. Mas quando a gente tá vivendo a situação, é muito difícil a gente enxergar isso, né? Falar, então isso aqui tá acontecendo comigo, mas tem um propósito, né? Tem pessoas que têm essa... Por que comigo, sabe? Pra que eu tô passando tudo isso? E eu acho que muito de, assim, olhar pra um lugar de já que aconteceu, já que é assim, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso tornar isso algo, né, pra minha vida, que possa abrir mais caminhos pra mim, que eu possa me conhecer mais, que eu possa atentar pra coisas que talvez antes eu não atentava, né? Então, eu acho O próprio fato dela estar aqui hoje. verdade. Né? Você tá aqui. E como eu disse no início, pessoas estão aqui te ouvindo, te vendo. E se identificando, né? Ou então lembrando de alguém, poxa, eu vou passar essa informação para alguém que eu conheço, que passou por isso, ou tem esse sintoma, será? Então, e eu acho que o mais importante também de poder dividir essa história é para que as mulheres estejam ouvindo, ou que alguém que esteja passando por isso, ou conheça alguém, para falar, para não perder a esperança, sabe? Para não perder a esperança, não perder a fé, porque enquanto a gente estiver com o nosso coração aqui batendo, a gente vai dando jeito nas coisas de saúde, nas coisas da vida. Então a gente tem que ter muita esperança até o final, porque depois que a gente vê a nossa cria, assim, o nosso bebê no nosso colo, cara, vale a pena tudo, passar por qualquer coisa. E valeria a pena passar por coisas muito piores e maiores para ter ela, assim, foi demais. E foi realmente uma propotinha. Tinha que ser ela. Não tem filha mais perfeita pra você do que a Sofia. Não tem. Ai, que legal. Falando, então, da tua maternidade, da tua vida com a Sofia, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Bora. Mas antes, não quer comer? Quero. Tadinha, falou um monte e o queijo vai acabar. Porque esse queijinho aqui tá, ó, esse queijinho maravilhoso. Eu vou aproveitar e pegar também. Se prepara. Tá. Muito bom. Não, se alimentem porque enquanto vocês estavam falando eu comi um monte. Metade dos queijos foi meu. Agora que a gente já tem mais espaço na mesa, a gente vai começar nosso bate-bola. E eu queria saber, primeiro, sim, um bate-bola clássico. Queria saber em uma palavra a sua maternidade hoje. Agora eu acho que descoberta. Descoberta? E o que você mais gosta na maternidade? Não com uma palavra, né? Não, pode falar. Pode eu explorar. amo ver o desenvolvimento da minha filha, eu amo ver ela descobrindo o mundo.
Então eu acho que essa relação, assim, a relação filha e mãe, assim, eu acho que esse amor, assim, crescente, contínuo da gente, acho que é o que eu mais amo mesmo, assim. É muito gostoso. Muito, muito. E o que você não gosta na maternidade? Cara, eu acho que eu vou ser bem verdadeira. Eu não gosto muito de brincar. Que legal você assumir isso. bom! É muito bom. Eu não gosto muito de brincar, eu brinco, porque tem que brincar. Cara, maravilhoso. Eu também não sou muito fã de brincar. Cara, eu não, brinco também. Eu mas, brinco, tipo, eu leio história, eu faço várias brincadeiras, eu pulo, não sei o que. Mas eu já não tem uma gosto hora que muito. cansa, né? Eu até gosto de brincar, só que eu acho que tem um desafio muito grande que é, às vezes, a exaustão ou aquela brincadeira. Você pode não estar com vontade naquele momento, mas você vai botar aqueles seus monstros e tá É muito ali legal, junto. assim, você ver aquele se divertindo, não sei o que, mas, cara, se eu pudesse botar alguém pra fazer isso pra mim. Mas eu acho que é muito isso. Por exemplo, lá em casa, o meu marido, ele brinca, ele gosta muito dessa parte de brincar, sabe? E eu entendo também, assim, com alguma frustração, mas eu, né, vou elaborando isso comigo de que é isso, assim, essa é uma parte que pra ele é mais gostosa e pra mim, por exemplo, eu tenho outras partes mais gostosas que pra ele talvez são mais pra ele, desafiadoras. exato. Então, eu acho que é um pouco por aí, mas maravilhoso, muito né? A isso. gente Vai poder equi- verbalizar vai isso. equilibrando, né? Exatamente. É muito isso, porque o Ricardo também, ele fala, cara, eu adoro, eu amo brincar. Eu falei, cara, graças a E Deus. meu marido também. Ainda bem que o pai brinca com prazer. Então, eu também faço tudo com prazer, mas assim, é uma parte que Que realmente encontra um desafio. Né? E o que você mais procurou ou procura no Google? Eu sou uma pessoa um pouco traumatizada com o Google. Eu não gosto de colocar muitas questões ali, mas eu acho que eu já procurei muito, assim, joguei catarro. Porque, cara, que eu não sei de onde vem tanto catarro numa criança, cara. Por que a minha filha Meu está com tanto Deus do catarro? céu, Aí vem aquela é pergunta. muito. Mas você trouxe uma coisa importante da gente ressaltar. Claro que a gente traz essa questão do Google buscar na internet. A gente sabe que isso faz parte, a gente vai fazer, né? Mas assim, a gente mesmo como profissional de saúde, com nossos clientes, muitas vezes a gente fala, tenha cuidado, né? Com o que você olha no Google. Eu acho que é isso, foi o que você trouxe, assim. Olhar com cuidado, saber onde você tá olhando, né? Em sites sérios, lugares sérios. Mas a gente acaba olhando, isso é fato, né? E É só acaba ter passando cuidado. coisa ruim ali Exato, pela gente, né? você vai ver Até de tudo, né? Até Exatamente. minha própria situação, assim, durante todo esse meu histórico, todo o meu processo, eu botava lá algumas coisas que era só ligar pra funerária e avisar que, tipo, tem umas coisas que não é muito legal você aprofundar muito em Google. não é Conversa mesmo. direto com seu médico, Esses que é a melhor fóruns, coisa. né? Exatamente. Os fóruns são um buraco negro. São muitas respostas, Nunca mais você sai né? de lá. É, exatamente. Não, é terrível, terrível. Mas tem um outro lado do fórum que é o poder de você não se sentir sozinha também. Também tem isso. Que isso seja na internet, mas principalmente Ai, fora da gente, internet. não sei, né? fórum pra mim, eu não consigo destacar uma É, coisa boa. mas- Do fórum do Google, eu juro por Deus, nenhuma das vezes que eu entrei nesse fórum eu saí Foi bem legal, dele. né? Não, do Google. Porque assim, porque você vai destrinchando, vai um falando, aí uma falando um negócio pior, e você vai falando, meu Deus! Mas aí entra no mesmo ponto. Ter cuidado, ter filtro. Sim, mas exatamente. fato é que a gente em algum momento procura, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Sendo bom, Não sendo tem, ruim, a gente não pode. E um momento difícil pra você durante esse período da maternidade? Eu acho que seria até entraria como um desafio também, que é uma coisa que acontece, que é muito não, na verdade eu vou destacar um ponto que foi um grande desafio, que foi o desmame da Sofia. Eu ia falar que seria o sono, assim, porque eu sempre tive muita questão com o sono, com a privação de sono e com o sono dela, mas o desmame foi um grande desafio. Foi difícil. E foi muito difícil porque eu fiz sem processo nenhum. Foi um dia que eu resolvi... Na verdade, eu já vinha com isso na cabeça, que em algum momento eu teria que parar de amamentar. E aí, eu conversava com ela, vez ou outra, e falava, filha, você já não é tão nenenzinha, já pode... Daqui a pouco não precisa mais do leitinho, você já come muito, não vai ter mais mamar e tal. Mas eu falava isso esporadicamente e numa ideia assim, vou manter uns 5 meses falando pra ela, vai entrar na mente dela e tal. Só que teve um dia que eu me desesperei, assim, numa madrugada... Falei, cara, tá muito pesado pra mim essa coisa. Ela mamava comigo deitada na cama, então se saía meu peito, ela já acordava, então aí me acordava e minha coluna ficava numa posição muito desconfortável. Foi 1 ano e meio dormindo nessa posição. Eu falei, não, chega. Aí acordei, assim, na loucura de escutar aquela coisa também que falam, fala que o peito tá dodói, que vai esquecer. Mostra que tá dodói, passa esmalte, bota não sei o quê. Fui escutar também isso, acabei não pegando as instruções direitinhas antes com consultora ou com minha pediatra. Fui fazendo, assim, meio que... No dia que eu acordei, falei, cara, tem que resolver isso agora. Falaram, faz assim, fiz e deu tudo errado.
o desmame aconteceu. Nossa, aconteceu, mas foi traumático, tanto pra ela quanto pra mim. E aí ver o sofrimento dela, pra mim, era tenso, só que eu não podia mais voltar atrás, porque minha filha, ela tem muita personalidade, assim, também. E aí eu sabia que se eu voltasse atrás falando, agora tenho peito, depois lá na frente pra conseguir, ela ia ver que tinha uma forma de fazer eu dar peito pra ela, e ela ia ser pior ainda, você entendeu? Precisou seguir bancando Exatamente. isso, né? Por mais que você tenha entendido que não foi a melhor das maneiras, mas foi o que foi possível, né? Foi possível, não era nem só por ela, assim, tadinha. Botei a culpa na personalidade dela, que eu não daria, mas assim, por mim também, eu não tava mais aguentando. Pra mim já tava muito A gente pesado. Tinha tomado uma pra caramba. Nós estamos ainda pra começar o desmame, nós duas. Então a gente sabe, precisa de muita coragem, né? É muito desafiador mesmo. Então, assim, por mais que a gente saiba que tem aquela orientação, de fato, né, pra que seja um desmame mais gentil, mais processual, a gente não pode julgar ou entender assim, não era pra ter sido assim. Cada um tem o seu limite, cada um Gente, tem a sua realidade, não tem jeito. E como tudo na maternidade. Tudo. Né? Assim, na maternidade eu acho que a gente tem sempre o que orientam, né? E quanta coisa orientam. Mas assim, tem tudo assim, o que falam, que desse jeito seria o melhor, desse jeito seria o melhor, mas tem o que é possível também. Né? Então eu acho que é isso. E eu acho legal porque, assim, a Sofia passa por tudo isso, mas ela não passa por tudo isso desamparada. Sim, né? Então, assim, certeza. ela tem seu amparo ali. Eu acho que isso mas vale isso muito. foi um grande desafio. Imagino. Mas e fica assim também, até a sugestão pra vocês de começar através de um processo, sabe? Procura o início disso, a conversa, porque realmente pode ser pior. Eu acho que, de repente, se eu tivesse continuado amamentando, ia ser mais tranquilo do que foi. Mas agora já passou, tá ótimo e... Vambora. E um momento especial? O nascimento dela, com certeza. O nascimento dela foi muito incrível pra mim, assim, foi muito maravilhoso. Se for falar de assim, eu acho que eu falo muito o nascimento. o nascimento foi uma coisa, assim, de maluco que eu vivi ali naquele momento, de ver minha filha saindo de mim e tudo, as minhas expectativas, tudo que eu queria, o meu sonho acontecendo e da forma que eu tava querendo e... Foi, assim, uma explosão de sentimentos fora do normal. E é uma coisa que, assim, eu já vinha construindo esse amor, eu já me sentia mãe na gravidez, mas aí quando ela saiu de mim, é uma coisa descontrolada, assim. Não sei o que acontece ali, é um um furacão que passa, uma loucura, que aí vem um sentimento maravilhoso, assim, e não tem como destacar, eu acho que... Claro, sempre que tem a primeira palavrinha, né? Tem muitos, né? Mas se tivesse que destacar fica esse, né? É o que veio primeiro na tua cabeça. Essa fase que ela tá agora, os beijinhos, que aí começa a beijar, quer beijar, pega o rostinho. Então, só que esse bate-bola aqui, você teve um leve spoiler lá no Instagram, a gente, né, deu uma colher de chá. Agora a gente vai para um outro bate-bola, que a gente vai fazer o seguinte, quer explicar? Eu explico. Que já que a maternidade é um improviso diário, esse bate-bola surpresa é o seguinte, você tá acostumada com isso. A gente no restaurante com nossos filhos, você usou todos os brinquedos que tem na mochila, acabou, esgotou. Acabou a bateria do celular, não sei se você dá tela pra sua filha, né? E aí, você vai ter que inventar alguma coisa com o que você tem na bolsa. Eu vou te mostrar os objetos aqui e você vai dizer o que você poderia fazer com isso no restaurante pra Sofia brincar. Mas peraí, assim, ó, é rápido, tá? A gente vai mostrar, você tem 4 segundos pra dizer. Então, assim, sei lá, mostrei essa caneca, o que essa caneca poderia virar pra sua filha? Aí você vai falar, isso aqui viraria, sei lá, uma piscina de bolinha pra Barbie, entendi. Né? Porque pra ela não daria. Tá. Coisas do tipo. Ai, que medo. Vamos ver se vamos sair bem. O que essa trena que tava na sua bolsa poderia... de repente virar num restaurante pra a Sofia tá chorando. Sofia tá chorando. Ih, cara, eu acho que eu ia me envolver nela, falar, olha o arco da mamãe, vou botar na mamãe. E você foi malhar e tava com essa luva na sua mochila. Filha, vamos bater palma com a luva diferente, com a mãozinha, bota aqui. E aí tinha um repelente vazio, não tem perigo, tá vazio esse aqui. O que você faz com isso? Ela adora coisa de espirrar, você vai ficar... Aí ela ia ficar fingindo desodorante, perfume. E era fingir que era desodorante. E agora, pra terminar, sua caixa de óculos. Até sem óculos. Sem os óculos, A gente ficava escondendo alguma coisa e perguntando o que tinha aí dentro. dentro. Vamos ver o garfinho que tá aqui. Muito bom. Achou! Muito bem!
Mas se não tivesse nada disso, meu improviso é com comida no restaurante. Porque, ô menina que gosta de comer. Ai, que sonho. Que bom, né? Botou uma comida, parou. Não precisa estar com o celular nem nada. Maravilhosa, Mônica. Muito obrigada. Foi muito Ai, bom. menina, Obrigada pela sua amei. disponibilidade. Obrigada pelo Muito convite. obrigada. Foi um super desafio participar. Eu falei pra vocês no início, né, que essa questão de falar, assim, sendo gravada, com o público ou sendo vista. Mas eu amei, vocês me deixaram super à vontade pra contar minha história, poder dividir. Amei muito. E Ai, parabéns pelo projeto. Muito Muito lindo. obrigada. Já é um sucesso. Obrigada. Obrigada por dividir o seu maternar com a gente. É Ah, isso. obrigada. Beijo, mamãe.